Acho que estamos todos bastante felizes com o desempenho, especialmente ofensivo do Flamengo no jogo de ontem. Cara, assim, era meio que natural que acho que o Flamengo passou a jogar um pouquinho diferente, ter tentado fazer um jogo um pouco mais construído, um pouco mais lento, lembrando um pouquinho mais o Flamengo do ano passado. Acho que isso foi importante, acho que isso agrada aos jogadores. E tem uma coisa também, o Flamengo passava por um mau momento técnico, né? Especialmente seus jogadores de frente, especialmente nos 2 jogos contra a Internacional e São Paulo. E eu falei, cara, assim, ainda que eu acho que o Flamengo tem alguns problemas defensivos, quando os caras da frente voltarem a encaixar, acertar, cara, o time vai melhorar, o time vai jogar. E não deu outra. E assim, não quero ser cavaleiro do apocalipse, mas eu acho que é necessário que a gente aponte problemas, e o Flamengo está com um problema sério na bola aérea, seja parada ou aquele cruzamento da intermediária. E assim, é um tanto quanto preocupante. Mas acho que é um ponto que é necessário fazer essa observação. O Flamengo precisa melhorar na bola aérea defensiva, seja na bola parada, seja com bola rolando. Mas, ofensivamente, o time voltou a encaixar muito bem. Vem de 3 jogos bons, com boa produção ofensiva. E o Flamengo ontem fez 4 faltas no jogo, 4 ou 5, o jogo todo. Acho que é importante de falar isso também. Bacana demais. Ô Jorge, vamos lá, meu amigo. Olha, andei observando, tá assim como vocês, né? E quem, é claro, está acompanhando os jogos do Flamengo, cara, a evolução do Carrascal é o terceiro bom jogo do Carrascal e foi a sua melhor partida, tá? Na minha opinião, ô Jorge, com a camisa do Flamengo, né? Carrascal, cara, já tá fazendo aqui a gente esquecer aquelas contratações aquelas, a tentativa de mercado da bola do Flamengo, né? De sucesso. A galera tava desesperada por Luiz Henrique, desesperada por Almada, blá blá blá. Carrascal, ainda bem que já tá fazendo essa galera esquecer. E olha, eu destaco também o Ayrton Lucas, né, pela sequência, importante sequência, Jorge, com essa ausência do Alexandro. Analisa pra gente aí, vamos fazer aquele ping-pong. E, galera, não se esqueça de dar o like, tá? Vou pedir sempre pra vocês. Vamos nessa, Jorge. Não, cara, o Carrascal, voltando rapidinho no que o Wagner falou, né? A gente tinha comentado, nós vimos aqui, falamos, pessoas que são da área, que era uma questão meio de tese, meio hipótese, que em função da parada da Copa, né, e o Flamengo ter 9 jogadores que serviram as suas respectivas seleções, mais o Léo Ortiz, que ficou o período da Copa todo machucado. Então o Flamengo tinha 10 jogadores, entre titulares e jogadores que entram sempre no time, que não treinaram com o restante do elenco. Então, assim, o que o Leonardo Jardim falou numa das coletivas, acho que no jogo contra o Internacional, era que o time estava desequilibrado. Porque jogadores ficaram 2 meses fora treinando com outros treinadores, com outros sistemas táticos, vivendo uma Copa do Mundo, né? Aí retoma para o Flamengo, que está em um estágio diferente, jogadores que ficaram aqui, fizeram uma intertemporada. Então, assim, esses 10 dias da ausência da Copa do Brasil, né, foram fundamentais para o Leonardo Jardim e a comissão técnica alinhar, né, deixar o elenco quase todo equilibrado. Então, assim, o que ele falou lá atrás, que pareceu para muitas pessoas como desculpa, na minha visão, se concretizou como uma verdade. Então, assim, o time está evoluindo agora, com esses dias evoluiu, e os jogadores que alcançaram ou estão mais aptos fisicamente, tecnicamente e novamente inseridos no que o técnico queria. Então, acho que isso realmente... E, assim, a gente pode até tirar pelos outros times. Se a gente for lembrar, as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo foi ruim para todo mundo. Foram jogos horrorosos, um monte de 0-0, um monte de empate. Quase todos os times jogaram mal. Todos, assim, né? Não teve um jogo bom assim na primeira rodada pós-Copa do Mundo. A gente reclamou demais. Estamos na ressaca da Copa do Mundo, mas não. Nossa, acho que isso influenciou. É porque, normalmente, quando os times voltam da pré-temporada, é campeonato estadual. Então,
a gente não dá muita atenção. Mas no Campeonato Brasileiro, jogos importantes, campeonato na metade dele, acho que isso interferiu, né? E aí, sobre o Carrascal especificamente, é aquela situação que a gente fala sempre, né? Eu, pelo menos, falo aqui, vocês também me acompanham nisso. A mania que o torcedor, muito influenciado pelo pessoal do YouTube e jornalistas profissionais, de querer execrar o jogador. Cara, o jogador erra como todo mundo erra. O jogo contra o Corinthians foi uma coisa absurda, né? O cara foi moleque em dar uma cotovelada num lance que não tinha nada a ver. Já no jogo do Palmeiras, cara, foi um lance de jogo. Deu mole, mas foi um lance de jogo. Estava disputando a bola, ele não viu. Assim como o Danilo já fez aquilo. Danilo é inexperiente. O Danilo faz porque ele é avoado? Não, porque é lance de jogo. Às vezes acontece. A raiva, porque o Flamengo estava jogando muito bem, amassando o Palmeiras, em função daquilo, e também dos erros do seu Leonardo Jardim em botar o time para frente, mesmo com -1, transformaram naquela tragédia que foi aquele 3-0 para o Palmeiras. Entendeu? Beleza, a raiva na hora, eu compreendo, todo mundo ficou puto, todo mundo ficou com raiva, mas execrar o jogador, falar que não serve mais para o Flamengo, é um pouco de exagero. Mas isso é uma cultura, ô Jorge, desculpa te interromper. Não, é uma cultura do futebol brasileiro, né? Sim. Tentaram fazer mesmo com Plata, estavam tentando fazer agora com Ayrton Lucas. Cara, o cara se irrita na escalação. Ok, ele não vinha num bom momento, ok. É preocupante, pô, tu vê, caraca, Ayrton Lucas. Mas, cara, dá um voto de oportunidade. Espera o jogo acontecer para reclamar. O cara já está reclamando antes, entendeu? Com essa coisa do descarte. Manda embora. Todo mundo quer mandar embora. Entendeu? Traz outro. Não é assim, cara. Futebol não é assim. Entendeu? Então, assim, e o Flamengo, a gente, na hora de falar que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, contando com todos esses jogadores. E não vão ter 22 jogadores no mesmo nível ao mesmo tempo. Vai ter jogador que não vai. O Luiz Araújo não fez um bom primeiro semestre. Estava indo bem na intertemporada, né, se machucou, ontem voltou, jogou bem. Então, assim, é natural. O Cebolinha já não está mais jogando bem, entendeu? Já está afastado novamente. E assim vai, cara. O Saúl, que ano passado foi muito importante, esse ano, pós-contusão, não conseguiu se recuperar ainda. E faz parte de você ter um elenco qualificado que não vão todos os jogadores estar bem ao mesmo tempo. Perfeito. Wagner, vamos lá, meu amigo. Aproveitando esse comentário, Jorge fez, eu sei que você vai fazer uma tabelinha. Vamos lá, gente. Deixa eu só passar a informação aqui. São 3 pontos de diferença, tá? É a menor diferença entre as duas equipes, entre Flamengo e Palmeiras, desde março, né? Desde março. Tem a menor, o Flamengo encosta no Palmeiras aí, né? E vamos que vamos. Fala, Wagner. A gente nunca pode contar com o ovo, né, naquele lugar da galinha, né? Mas, em pontos perdidos, o Flamengo... Do Galo pode. Do Galo pode. Do Galo pode. O ovo no Galo pode. Mas, em pontos perdidos, o Flamengo já é o líder do campeonato. Em cima disso que o Jorge está falando, de fase, de jogadores, que eu falei também, né? Ouvi o Rodrigo Matos agora, um pouquinho antes de começar a nossa live, na live dele lá no UOL. Informação dele, assim, acho que ele é uma fonte bastante confiável para qualquer tipo de informação agora. Especialmente o Flamengo e CBF. Flamengo e CBF, ele tem fontes muito boas. Cara, que as negociações com Almada e Luiz Henrique estavam meio que mexendo com alguns jogadores dessas posições. Não coincidentemente, ou coincidentemente, exatamente os jogadores que jogam pelo lado direito e o Carrascal, que também joga pelo lado direito, mas ontem jogou por dentro, voltaram a jogar bem. Então, parece que essas negociações estavam mexendo. E, cara, assim, vamos analisar de forma fria. Cara, o Luiz Henrique é melhor do que o Plata. Claro, é melhor do que o Plata. Acho que isso é ponto pacífico. Mas há uma diferença tão gigantesca assim, eu não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Claro que é melhor, claro que seria ótimo que se ele tivesse vindo. Evidente que sim. Evidente que sim. O Almada é muito melhor do que o Carrascal, aí eu acho que a dúvida é maior ainda. Eu acho que a distância do Carrascal para o Almada é menor do que a distância do Plata para o Luiz Henrique. Então, cara, assim, são jogadores que se viessem
teriam somado bastante? Claro que sim. Não é discurso de desculpa porque não consigo contratar, não, é análise. É o que você mesmo acabou de falar aí. Aliás, desculpa, o Jorge acabou de falar aí. Se todo mundo diz que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, tá contando com esses caras também, porra. É porque eles são bons, cara. É que, pro nosso nível, eles são bons jogadores. Agora, foi o que eu falei lá e repito, se tem dinheiro para contratar e dá para trazer um jogador melhor, amém. Aleluia, que venha um jogador melhor. Mas já que não veio, cara, não tem desespero nenhum. O elenco do Flamengo é mais do que suficiente para segurar, até mesmo porque, por nossa incompetência, por nosso demérito, nós não estamos na Copa do Brasil, fomos eliminados de uma forma, acho que vexatória para o Vitória. Não dá para ser eliminado pelo Vitória, desculpa, mas não dá. Mas fomos. Então, de certa forma, isso nos alivia bastante o calendário. Então, cara, assim, tem notícias de que se o Flamengo passar pelo Cruzeiro, o Flamengo está esperando, né, por causa da questão da premiação, para ver se passar pelo Cruzeiro, o Flamengo vai fazer 1 ou 2 contratações. Tudo bem, se puder fazer e forem bons jogadores que venham, mas se não vier ninguém e também não vender ninguém, também é importante isso, né? Também não adianta não trazer e vender, aí complica. Cara, o elenco que está aí sustenta bem essas 2 competições, por enquanto, e se Deus quiser, ojalá, como dizem os nossos amigos, nossos irmãos, que o Flamengo siga nas 2 competições e se classifique na quarta-feira. Então, é uma notícia. Tudo para classificar, eu estou muito confiante. Estavam atrapalhando um pouquinho o mental dos jogadores que atuam nessas posições. Pode falar. Bom, e assim, todos os ingressos foram vendidos, tá, gente? Todos os ingressos foram vendidos e tem informação aqui, ó. Vou botar para vocês do